Começa agora o Boladas. Eu vou apresentar as nossas queridas convidadas, a Cris, que está aqui na minha ponta, que é fazendeira, arquiteta, e ela é Relações Públicas de Cirurgia Plástica, uma coisa muito fina, né? Aqui, a Thaís, advogada, pastora, faz tudo, né? Corre, acorda 4 horas da manhã, né? Escreve livro. Escreve livro. É verdade. Faz qualquer coisa, né? Não, qualquer Dá coisa palestra também não, né? Ah, não, Mas qualquer coisa não. Faz palestra também. Aqui do lado, empresária da Faria Lima, dos Jardins, maravilhosa, Tati. Dona do salão, que deixa as pessoas loiras, né? É. Só isso, dona de salão. Só isso? Só faz... Não, e é ungida, tá bom. É, né? tá bom. Tá orando também. Tá. E ali, a Paula Manga, que sorri, né? Uhum. É atriz, cantora. Eu fui atriz, não sou mais atriz. Mas foi atriz da Globo. Fui. Eu, se eu fizesse uma novela na Globo, eu ia falar a vida inteira que eu era atriz. Você não ia? Ia. É. Eu falo sem ter feito. Então. E não é qualquer um que é vizinho, que ficou vizinha do Didi, da Xuxa, entendeu? Você sempre foi da área ali, global. E canta muito bem, uma mulher de Deus, né? Solteira. Solteira, fotógrafa. Ai, gente. Maravilhosa, né? Solteira. Hoje em dia foi. Você viu que a gente começou num elogio só. O nosso assunto do dia de hoje é um assunto meio pesado, mas faz parte da sociedade, que é o assunto das drogas. A gente vai passar um vídeo e a gente já volta. Cada vez mais, estudos comprovam que mulheres que buscam diminuir sua insatisfação com a vida que levam procuram mais tranquilizantes e remédios controladores da ansiedade, como as anfetaminas, que são inibidores de apetite. Muitas vezes, quando estas drogas lícitas não proporcionam mais o efeito desejado, elas partem para as drogas mais pesadas, como cocaína, crack e outras drogas ilícitas. Quando a mulher se torna dependente química, o tratamento, em geral, é mais difícil que o do homem, porque os mecanismos de proteção foram vencidos e não funcionam. Alguns traficantes presos revelaram que o objetivo é aumentar o consumo feminino de drogas, porque dependentes, elas se transformam em uma arma para aumentar a rede de clientes. Traficantes costumam organizar festas onde mulheres participam e, pela necessidade, oferecem seu próprio corpo em troca de o parceiro experimentar uma droga que rapidamente vicia. Uma parcela de mulheres dependentes da droga se engaja em prostituição como forma de obtenção do produto. O inverso também parece ser verdadeiro, havendo uma alta prevalência de garotas de programa que consomem crack, cocaína, álcool e outras drogas. Problemas relacionados à impulsividade, dificuldades interpessoais e dificuldade no julgamento foram associadas às dependentes químicas. Mas de onde vem essa insatisfação com a própria vida? Há um motivo concreto para tal insatisfação? Vemos mulheres que possuem fama, sucesso e fortuna buscando desesperadamente por algo que nem ao menos elas sabem explicar o que é. E a dependência é tamanha que essas mulheres, que aos olhos da sociedade possuem tudo para ter uma vida feliz, tornam-se miseráveis, frágeis e totalmente dependentes do seu vício, o que as leva a perder tudo o que conquistaram na vida e muitas vezes a própria vida. As they take me to my local down the street, I'm smiling but I'm dying, trying not to drag my feet. Bem, quando se fala em droga, todo mundo fica bolada com alguma coisa. A única coisa que eu fico bolada é com essa história de legalizar droga
e saindo da boca de gente que nunca usou droga, não tem noção o mal que faz e sai por aí falando de droga como se estivesse querendo legalizar uma bala e banalizando tudo isso. Cris, você fica bolada com o que em relação às drogas? Eu acho que quando a gente comenta sobre esse assunto e algumas pessoas falam, nossa, eu jamais faria esse tipo de coisa, critica as pessoas que um dia passaram por isso, sem mesmo conhecer um pouco do como é esse meio, né, das pessoas que realmente usam droga. A gente vê que muitas pessoas acabam sendo induzidas a essa prática por uma certa depressão, carência, problemas, enfim. Eu acho que criticar sem realmente conhecer é um pouco cedo para as pessoas fazerem comentários. Você, Thaís? O que me deixa bolada é aquela intenção de tratar a droga como se ela fosse algo normal. Essa droga é leve, essa droga não faz mal. Quando, na verdade, o próprio nome já diz, droga é droga. Então, hoje em dia, a gente tem vivenciado um tempo em que fumar um baseadinho é algo normal, como se não fosse trazer uma consequência, e a gente sabe que traz uma consequência. Como se beber também, que é uma droga lícita, não fizesse mal. Toda droga traz um malefício para o organismo, para toda a questão psíquica, para a questão física, para um relacionamento de sociedade, na sociedade. Então, o que me deixa bolada é fazer de conta que a droga não faz mal. Você, Tati? Eu sou contra a legalização da droga em qualquer lugar, mas acho que trazer isso para o Brasil é surreal, né? Para a nossa pequena nação, de uma grande maioria de pessoas sem cultura, sem direito, sem acesso à educação, a coisas muito, muito básicas, à saúde, e a gente discutir a legalização da droga, quando na verdade a gente tinha que discutir, pelo menos, as crianças terem direito à escola, né, à saúde de qualidade e tal. Entendi. Você, dona Paula? Eu fico bolada só pelo termo, como a Thaís falou, né? Se fosse bom, não chamava droga, ia chamar legal. Então eu acho que o nome já avisa o que é. É uma droga. Como você vai legalizar uma coisa que é uma droga? É verdade. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, 62% dos usuários de droga no Brasil são de classe A, cuja renda familiar supera 25 salários mínimos. Gastam em média R$50 por mês com maconha, cocaína, crack e as novas drogas sintéticas. A estatística também mostra que aumentou o número de mulheres presas com drogas. A gente vai entrar, na verdade, nesses assuntos, mas eu gosto muito de começar os programas a gente falando das nossas impressões, experiências pessoais, porque eu acho que a droga, ela afetou muito a nossa geração. A gente todo mundo aqui teve contato com ela. E por a gente ter saído dela, bem na fase que a gente se converteu, a gente tem muita experiência de ter ajudado outras pessoas a saírem das drogas. Então a gente sabe exatamente o que estava falando. Nos bastidores a gente estava comentando exatamente, a gente ficou batendo muito na história da maconha. Quer dizer, a maconha hoje, ela não é absolutamente nada perto do que a gente viveu. Que hoje tem droga que a gente não sabe o que é. Hoje a menina vai pra balada, abre a boca aí, enfia um negocinho na boca da menina, fica pirando e não dá aquela pala que a gente dava quando chegava em casa, com olho vermelho, né, com aquela larica, queria comer o pudim todo, daí a mãe percebia, né. Hoje em dia, ninguém sabe se a pessoa usou droga, se ela é louca, o que é, porque tá todo mundo maluco, né. Então, o crack, por exemplo, ele chegou arrebentando a nossa nação, graças a Deus a gente aqui não teve contato com isso, mas assim, é uma droga que arrebenta a curto prazo. Muito curto prazo e de forma bem destruidora. Bem destruidora. A maioria das pessoas que estão aqui, que entraram e usaram drogas, na verdade, a gente acabou, por exemplo, no meu caso, quando eu fumava maconha, mas eu não fumava maconha porque eu achava que eu estava usando drogas, eu fumava maconha porque eu achava que era um complemento do surf, entendeu? Era um lifestyle, para mim aquilo era estilo de vida. Por exemplo, até hoje o surf é um esporte, na minha época não era no estilo de vida, ninguém surfava, entendeu? Eu ficava lá sentado olhando o horizonte, passarinho, a águia, e a maconha fazia parte, que se eu olhava para a nuvem via um caneiro. Então, aquilo para mim fazia parte daquele estilo de vida, eu não achava que eu estava me drogando, então na minha cabeça eu ia fumar pro resto da vida. Até que eu tive a minha experiência pessoal, que foi horrorosa, no sentido do quê? Eu estava comentando ali atrás com vocês, eu entrei numa fase que eu comecei a misturar a maconha com anfetamina, aquele negócio de adolescente e tal. Só que eu, como ela também, a gente teve uma experiência, uma bad trip horrível,
de ter que chegar no psiquiatra e ele falar, olha, deixa eu te falar, falou na minha cara, a tua geração vai ser arrebentada por isso. Porque vocês não têm noção mal que o THC faz no cérebro. Vocês entram em pânico, a mulher entra em depressão. Não foi assim que aconteceu com você? Foi, eu comecei a fumar maconha com 14 anos. Eu entrei numa escola de teatro com 14 anos, e aí as meninas que faziam, a galera que fazia aula comigo, que eram da minha turma, eram bem mais velhos do que eu. Era um curso que você podia entrar com 16, eu enchi tanto o saco do diretor lá que eu consegui entrar com 14. Então eu acompanhei uma galera que era uma galera alternativa, porque já tem aquela coisa de querer ser artista, não sei o quê, já tem aquela coisa de você tentar fazer parte daquilo. Eu tinha 14 anos e eu entrei na vibe deles, que elas eram mais velhas e tal, e eu cresci daquele jeito. E aí, dos 14 aos 18, eu fumei maconha achando muito legal. Com 18 anos eu comecei a ter a tal bad trip, que eram momentos de quando eu fumava maconha eu me sentia mal e eu pensava em coisa ruim e me dava palpitação, só que eu ainda levei isso por uns 2 anos, eu ainda consegui controlar, até que eu fui parar no hospital com síndrome do pânico. E na época que eu tive síndrome do pânico, tava descobrindo a síndrome do pânico no Brasil. Não então, existia isso. Ninguém sabia se eu era louca, o que estava acontecendo. Eles não sabiam, e a psicologia, a psiquiatria tem muito isso, né? Hoje tem nome para tudo, é TOC, psicose maníaco-depressiva, você tem DDH, DDDG, DDPT, DDPT, HDP, ninguém sabe mais o que é, você já viu? E eles punham tudo no mesmo saco. E eu acho que ela foi a primeira a ter pânico, porque ninguém falava. Eu aparecia no hospital, tinha um médico tinha medo que dela. eu tava em casa e dava pânico, né? Aí eu falava, vem embora. Corre pro hospital. E aí eu ia quase todo dia pro hospital. Caramba. E eles me davam... Você te dar tem um certeza ansiolítico, que você vai morrer. Você tem certeza. Ninguém te convence do contrário. E aí você faz todas as ressonância, tomografia, exame do coração e o médico fala, você não tem nada. Mas você não acredita, porque a sua sensação... É de morte. É de como você tem o braço formiga, falta o ar, você fica com a boca roxa. Então, assim, não adianta você falar que eu não vou morrer, eu tô morrendo. E aí eu grudei num médico, porque ele cuidou de mim no começo. E aí eu falei, ele é meu salvador, ele tinha paciência, ele me explicava tudo, não sei o quê. Depois eu fui tantas vezes pro hospital que eu sei que quando eu chegava, ele corria. Sabe, você vê a pessoa se escondendo? Não, porque também ela é louca, tadinha. Ela vê aquela maluquinha. Eu vi ele saindo assim. Aquela maluquinha de franja, né? De pijaminha. Mas aí me encaminharam para um psicólogo, porque eles não tinham mais o que fazer, me entupiram de remédio, não passou. Me encaminharam para um psicólogo e ele falou, você fuma maconha? Aí eu tava na frente da minha mãe, eu falei, não. Aí ele falou, você nunca fumou? Eu não. Aí ele falou assim, não podia falar pra mãe, né, que fumava? E aí ele falou pra minha mãe, você pode me deixar sozinha com ela? Aí ele falou, você fuma maconha? Eu falei, fumo, desde os 14 anos. Ele falou, então, isso que você tá sentindo é uma, não é que todo mundo que fuma maconha vai ter essa reação, mas é uma das coisas que desencadeiam o cérebro de quem fuma maconha. E aí eu parei com uns 21 anos, eu parei e não voltei mais a fumar maconha. Na verdade, hoje muita mulher está sendo presa com droga e não porque a gente estava falando nos bastidores disso, não porque ela usou droga para agradar alguém. Hoje em dia a mulher é muito independente e ela usa a droga porque ela quer, né? Ela quer ficar com as amigas, ela quer curtir, não sei o que lá, não sei o que lá. Agora, a maioria está sendo que é presa, e eu vi isso no presídio Talavera Bruce, eu conversei com muitas mulas do tráfico internacional. Elas estão lá por causa de amor. Relacionamentos, né? Então ele pediu para eu engolir 50 cápsulas e eu fui. É uma mais linda que a outra. E ficaram jogadas lá em Bangu fazendo pão na panificadora do presídio. Era vontade de pegar elas, pagar a passagem e levar embora, porque é tudo menininha, linda, nova. Então, é muito pesado, é muito triste ver isso. É que é engraçado que tem um glamour, né, nessa coisa de ser namorada de bandido. Até isso está acontecendo. Né? As meninas da sociedade, elas querem namorar os bandidos. É muito divertido, é um glamour feio. Então, elas se dispõem, elas se disponibilizam a qualquer coisa, né? E até quem não gosta de droga faz uma coisa dessa. Mas no caso de vocês, assim, ninguém aqui entrou em droga para agradar ninguém. Não. É o que eu acho assim, que teve já um tempo da mulher ser muito influenciada, mas hoje existe uma vontade que é intrínseca de cada uma das pessoas. Você foi fumar maconha por causa do quê? Porque eu queria experimentar, eu queria conhecer, eu queria viver o mundo. Mas você ficou... Eu fiquei muito tempo. Mas assim, você, por exemplo,
O capeta era tão ruim que eu não precisei comprar nada. Não, eu também não. Na verdade, assim, eu dava as coisas. Eu sempre, meu namorado fumava, eu fumava o que ele tinha, os amigos da faculdade fumavam. Você então, não comprava nada? Às vezes precisava comprar, eu corria atrás, mas era muito raro. Geralmente a maconha chegava pra Mas mim não comprava uns tijolos, não, né? Não, mas os namorados sempre compravam. Você comprava? Comprava. Comprava. Eu ganhava, porque eu acho que assim, eu ganhava tanto que eu tinha umas bonecas velhas. Você escondia nas bonecas. Eu tirava a cabeça e botava Enfiava na lá barriga das dentro. bonecas. Eu tinha um monte de boneca no armário. Cheia de maconha igual dentro. essa aqui, tudo com as barrigas de maconha. Daí o dia que eu rodei com a minha mãe, foi exatamente isso. Minha mãe chegou, eu tive que dar pro meu irmão bagulho e estava dentro da boneca. E a boneca estava sem cabeça. Eu olhei pra cara da boneca e falei, meu, nunca mais você fala comigo. Acabou com a minha vida a boneca. Mas assim, hoje em dia, as mulheres, elas não ficaram na maconha. Pois é, porque Elas na foram nossa pro época, o top era só fumar maconha. Eu, por exemplo, eu tinha pavor de cheirar cocaína, de conhecer outra droga. Eu achava que as outras drogas matavam, maconha não. Então eu lembro que quando eu era nova... Maconha você acha até que relaxa, que é bom, Não, que que traz é não sei o quê. tranquilo, e tá tudo Você usou bem. cocaína? Usei. Eu comecei fumando Olha maconha. ela, eu bem achei que ela ia falar, novinha. nunca usei nada. Com essa casa de fazendeira rica, né? Mas na fazenda é bom pra plantar, né? Olha, ela Na fazenda é bom plantava, plantar. gente, que medo. Você plantava o quê? Não, não Cocaína, plantava não, não. Ela falou que é bom pra cogumelo. Não, mas eu comecei fumando maconha na escola, com a galerinha, pra tirar uma onda. E aí os anos foram passando, a maioria do meu grupinho parou de fumar, foi se encaminhar na vida e eu continuei, porque eu achava o máximo, eu me achava a tal, né? Eu sempre tinha muita maconha, as maconhas de melhor qualidade eu tinha, então as pessoas vinham, nossa, ó, tá vendo aquela menina? Ela tem maconha da boa. É porque ela é agricultora. Ela... Então, é isso que eu tô falando, ela Eu sabia plantar direitinho. Mas Melhor maconha era as dela. outras drogas eu sempre tive muito medo a princípio, né? Mas eu acredito que a maconha ela é uma porta de entrada para esse mundo, né? Porque como a gente pensa que ela é uma erva, não é ofensiva à nossa saúde, você começa a frequentar meios de pessoas que realmente estão usando mais drogas e aquilo que de repente era, meu Deus, que absurdo, tá cheirando pó. Passa a ser normal. E até que um dia eu estava numa festa, todo mundo estava fazendo, eu falei, quer saber? Acho que eu vou experimentar isso daí. Experimentei, achei o máximo, curti uma onda maravilhosa aquela noite. Aí comecei a me aprofundar um pouco mais nesse uso. Até que um dia eu tive uma experiência horrível. Eu, no final da noite, estava dentro do guarda-roupa da minha casa, tendo um surto, Você achou que era o filme Nárnia, você ia sair do outro lado do guarda-roupa? Não sei, mas eu sei que eu estava tão mal, desesperada. Eu peguei o telefone, liguei para uma amiga, falei, olha, se eu não aparecer amanhã na rua, você sabe que eu tô aqui dentro do guarda-roupa porque eu tô morta. Eu só precisava Você ficou avisar a noite alguém. inteira no guarda-roupa? Fiquei horas, pirando dentro do Paranoia guarda-roupa, total. falando baixinho. A gente em faz coisa pânico. horrível. E aí depois disso eu falei, não, consigo te ver dentro do armário. para, que eu acho que isso não é legal. Ela foi fazendo do armário procurar o Mário. O Mário, aquele que tá Mas sabe o que eu guardado acho? no armário. Antes da maconha, eu acho que a porta de tudo é a bebida. Com certeza. Porque a maconha você ainda com tem que certeza. comprar, você ainda tem que... Aí você começa... Beber não, qualquer festinha que você vá com 15 anos de idade, você bebe. Olha essa estatística aqui, a estatística, né? Estatística. O álcool é a droga mais consumida em todo o mundo. Ainda predomina a dobradinha álcool e cocaína. Você acabou de ver, Profeta. Não, você tá bem, cara. Ó. Não tô colando. A maioria das mulheres que usam drogas optaram pelo álcool. A maioria dizem que foram apresentadas a cocaína pelos seus companheiros, mas que não usam só para dar barato, mas para sair de depressão e enfrentar problema. Mulher gosta de cocaína para passar a noite virada, para ter que trabalhar, para ter que aguentar os outros, acaba usando como se fosse para uso... Terapêutico. Não posso falar terapêutico porque não Não, dá. mas por exemplo, no meu caso, É uma mentira. quando eu comecei a me aprofundar nessas drogas mais pesadas, a minha família estava passando por um processo bem difícil. Meu irmão tinha ido embora de casa, a gente não tinha contato com ele por 3 anos e minha mãe ficou com depressão, não tomava banho, eu tinha que cuidar dela e eu de repente sumi naquele meio, eu não existia mais dentro daquela casa. E quando eu estava fora usando droga, eu era tal, então foi uma fuga para mim de uma certa forma. Não porque eu tinha interesse na droga em si, mas o que eu conseguia associar a ela era o que me dava prazer, então era isso que eu buscava. E é o que realmente muitas pessoas acabam fazendo, buscando uma fuga, não só de ficar com loucura, mas para outras coisas que estão faltando na sua vida realmente, é para cobrir um buraco, Mas você talvez. conseguiu parar de boa?
Sim, completamente. Você falou o quê? Você acordou e falou, não cheiro mais? Não, nunca mais. Falei, disso aqui não passo nem perto. Pó só na bochecha? Nunca mais, não. Só, E você, Paula? Você já foi madamangaça, né? Eu fui de bebê, fumei maconha também. As mesmas histórias, né? O ser humano, ele se repete. Todo levante satânico, ele é tão sem criatividade, né? Que você fica ouvindo as histórias. Talvez um detalhe da história dela não é o meu, mas o processo, o anestésico. Você usava para curtir? Eu cheirei cocaína um tempo, por conta de um relacionamento. É que é o tal negócio, a minha fraqueza de perder o limite nunca foi com droga, foi com bebida. Bebida, sim. Eu já bebia sem parar. Mas o pó eu tinha medo, me assustava. Então, é a época que eu cheirei cocaína por conta desse namorado, eu cheirava pouco. E eu tive uma experiência que foi nessa noite que eu falei, não quero mais. Eu era sempre, porque isso foi nos Estados Unidos, e lá se você é pego drogado ou bêbado, você sai do carro algemado, não tem desculpa, não tem nada. Então a gente saía em casal e eu era sempre a escolhida para dirigir, porque eu sempre fazia tudo com moderação, principalmente cheirar. E teve uma noite que eu falei, não tô afim de cheirar, até porque eu sempre gostei de fazer ginástica, acordava, eu ficava uma semana mal para me recuperar. Então eu falava, não combina, pó e ginástica, não tem como. Então isso foi uma coisa que me travou bastante. E nessa noite eu estava na casa de um casal, eram uns 4 casais mais ou menos, todo mundo sentado assim, bebendo, brincando, cheirando, e eu falei, não, vou só tomar um pouquinho de bebida e tal, mas fiquei moderada. E fiquei com sono, era mais ou menos uma meia-noite assim. E era uma casa grande, aí o casal falou, eu falei, já tô com sono, e todo mundo começou e você meio sóbrio, é assustador você ver o desenvolvimento da pessoa, ela não enxerga o quão ridícula e patética ela está ficando a cada minuto. Aí uma hora eu falei, gente, eu tô morrendo de sono. Aí a esposa falou, Paula, tem um quarto ali de hóspede, vai dormir. Aí eu falei, eu vou, que vocês estão muito chatos e eu vou dormir. Fui, deitei, eu acordei 6 horas da manhã. Eu voltei. Eles estavam no mesmo jeito. Eles estavam sentados na mesma posição, discutindo o mesmo assunto. Só que todo mundo muito mais louco. Eu fiquei assim, ó. Eu tive, sabe, parece uma foto assim da tua mente, você fala, eu não quero mais isso. E foi aí que eu decidi parar de cheirar, mas eu continuei bebendo, fumando maconha, porque a maconha é mais leve, né? Isso é um sofisma do mundo absurdo. De leve não tem nada, ela é muito mais perigosa. Qual outra droga que eu já fiz? Tomei um ácido e essa foi uma experiência também do chá de cogumelo. Ai, também eu fui numa festa... Ela fabricava. Ela tinha uma fazenda de pena que eu não te conhecia nessa época. Que bom. Você ia morar dentro da fazenda? Manda um saco. Foi nos Estados Unidos também, a gente foi para um festival de música, de reggae, esses mesmos casais. Na Nego tomou um copo e eu sabia que aquilo alucinava, eu sempre tive muito medo da alucinação. O meu sofisma com a bebida alcoólica era porque não alucina. E eu tinha orgulho de dizer que eu não tinha blackout, que eu acordava no dia seguinte. Eu sabia o que eu fiz, porque eu realmente nunca tive blackout. Sempre fui muito resistente, né? É DNA da minha família, do meu pai isso. Você bebe para cair, era muito dura na queda. Então eu achava isso... Aí a minha onda é essa. Muito alta pra cair. Aí eu tomei só um pouquinho de chá de cogumelo, que inclusive o gosto parece que você tomando um esgoto. Ai, que nojo. É horrível. Um desses casais, esse cara, ele tomou tanto. Eu vi essa cena, foi uma das coisas mais deprimentes que eu vi na minha vida. Ele sentou no colo da esposa no chão, era um lugar, tipo um estádio, assim, grama. E ele olhava para a nuvem e falava assim, a nuvem está entrando em mim, eu vou entrar aqui, está entrando. Eu fiquei assim, olhando aquilo, cara completamente fora da realidade. Eu nunca tinha visto ninguém alucinar dessa forma. Então, uma coisa louca. Então, a minha fraqueza sempre foi mais a bebida e a maconha. Mas também comecei, depois de uma época, a ter as bad trip, começava a olhar em volta e falar, nossa, que coisa estranha, por que eu tô aqui? Umas coisas muito loucas, cara. Aí tá todo mundo te olhando, né? Tá todo mundo te olhando. Exatamente, eu não queria sair na rua.